Nós vamos estudar o livro do profeta Jonas. Isso. O profeta Jonas, ele está no, claro, Antigo Testamento, próximo a Amós. Você tem Daniel, né? Vai em direção de Amós, você encontra Jonas depois de Amós. É um chamado profeta menor, não porque ele era de tamanho, de estatura menor, mas por conta dos 4 capítulos e bem assim pontuais, né? O livro de Jonas é um livro bem assertivo. Assertivo não significa que acerta alguma coisa, mas é um livro que vai direto ao ponto. Nós vamos estudar esse livro. É um livro que a teologia chama o autor do próprio Jonas, embora você vai notar que ele é narrado na terceira pessoa. Geralmente, quando a primeira pessoa narra, ele fala eu estive, ou nós estivemos, como Lucas fez em Atos, mas aí ele fala de Jonas se referindo à terceira pessoa do singular, que é ele, né? Então, esse livro é interessante. Primeiro, o nome, Jonas, ele no hebraico é um pouco diferente. Daí veio o nome Ioná, de mulher. Não existe a letra J no hebraico. A letra J é um Iod. E tanto é que as pessoas chamam Deus de Jeová, achando que Jeová é um nome hebraico, mas não é. Não existe esse som J no hebraico. É um I. Então, o nome em hebraico é Ionar. Tem um H no final que tem um som de R, como Mashiach, que é estendido. Muito bem. Esse homem, ele era um profeta. Quem é um profeta? É alguém que Deus fala. É alguém que tem uma aptidão de ouvir o que Deus transmite para transmitir a outros. Claro que tem muita gente que quer ser profeta, acha bonito e tal, mas o nosso receio é que a gente nunca seja um falso profeta, ou seja, aquele que diz que Deus o enviou e não enviou, porque no Antigo Testamento as pessoas que assim faziam, falavam que eram enviados de Deus e passavam uma profecia e a profecia não se cumpria e Deus não havia enviado aquela pessoa, ele era apedrejado. Ainda bem que nós estamos na época da graça, né? Não apedreja mais, mas esse homem ele era profeta. Nós vemos aqui no capítulo 1, no versículo 1, veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: levanta-te e vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Malícia, uma outra tradução vai dizer maldade, e na verdade é o que mais se encaixa. Essa cidade, Nínive, ela era no mundo antigo, do Antigo Testamento, a capital da Síria, onde ali também apareceu Nabucodonosor e teve aquele exílio dos judeus por 70 anos. Muito bem, esses habitantes de Nínive, eles eram muito maus. Diz os historiadores que eles colocavam assim no caminho que dava a entrada na cidade vários crânios de pessoas que eles haviam matado. Era uma maneira de intimidar qualquer pessoa de querer fazer qualquer mal lá, tipo assim, não vem que não tem, olha o que a gente faz com os nossos inimigos. E ali naquela cidade a maldade era muito grande. Eu não sei se os irmãos já ouviram falar de um homem chamado Pedrinho Matador. Já ouviram falar de Pedrinho Matador? Soube o que aconteceu com ele? Conheceu, né? Ele era o exterminador da cadeia. Chegava alguém lá que tinha feito alguma coisa, ele ia lá e matava. Ele cumpriu 34 anos. Eu não sei se ainda sabe, mas ele foi batizado e se converteu. Legal, glória a Deus. Ele cumpriu 34 anos em presídio. Ele era mau, todo tatuado.
Ele hoje, ele dando entrevista da nova vida que ele tem em Cristo, eu fico arrepiado por isso, louvado seja Deus, ele se mostra uma pessoa totalmente transformada. A presença de Deus está na vida dele. Mas aí é que está, uma pessoa do tipo do Pedrinho Matador em grande escala naquela cidade, porque eram matadores, eram pessoas más, eram pessoas que não gostavam dos judeus, não gostavam dos hebreus, como Jonas se identifica para o capitão do barco em que ele estava. A gente pregaria o evangelho para uma pessoa assim? Se chegar alguma pessoa, você não pregaria o evangelho? Nós temos hoje não, mas na época tínhamos a irmã Severina que trabalhava no presídio, e muitos pastores, ela ouviu de muitos pastores que bandido bom é bandido morto. E ela, com a equipe dela, com a turma dela, ela ia ao presídio evangelizar os bandidos, muitos chamavam ela de mãe. É claro que nem todos queriam o evangelho. No lugar que ela estava tinha a facção que nós conhecemos bem o nome dela, tinha os oleiros dessa facção que olhavam o que estava acontecendo nos cultos e tal, né, para dar relatório para os chefes lá. E ela tinha uma tremenda coragem. Imagina você descer pavilhão, vai descendo pavilhão por pavilhão, abre uma porta, fecha a outra, abre a outra, fecha aquela, você vai ficando preso em lugares, a sensação horrível. Fora que em alguns casos se manifestava demônios, principalmente em recuperados, vamos chamar assim, que é o termo usado, que eram homossexuais, se travestiam, passavam um batom e assustavam os próprios guardas e agentes penitenciários que chamavam o pessoal da igreja para dar um jeito. E eles iam lá pregar o evangelho e não era fácil. Eram revistados, muitas vezes chegavam para fazer o trabalho, não deixavam fazer o trabalho. Os homens, os irmãos não podiam ir de cinta ou sapato que pudesse ter qualquer coisa de metal, eles passavam o detector de metal, mas eram pessoas que, eu conheci muitos deles, inclusive, na capelania prisional, que iam lá por amor a Deus e amor às vidas. Também uma pastora que trabalhava na casa que tem os meninos, casa do menor. Antigamente era FEBEM, mas tinha uma casa do menor. Fundação do menor. Isso, qualquer coisa assim. Era a FEBEM antigamente. Fundação Casa, isso. Fundação Casa. Agora é a casa do menor, né? Enfim, esses meninos também, eles não são fáceis. Muitos crimes que eles cometeram, eles eram aliciados ao partido que faz domínio em todas as penitenciárias. Mas ela ia com o grupo lá, não era fácil também, fazia um trabalho em presídio feminino, e ela aconselhava que não fosse homem, só fosse irmã, porque as presas lá, elas, na cara dura, elas vão cantar, se foi o moço, o irmão Aguinaldo, e ficava uma situação constrangedora. Quer dizer, apesar de todos os percalços das pessoas, eles iam. Jonas não. Jonas, no capítulo 1, diz que veio a palavra de Deus a ele, no versículo 1, falou assim: levanta-te. Tem uma outra tradução, quem tem levanta a mão, diz dispõe-te. Tem alguém que tem essa tradução? Dispõe, na sua. Ter disposição, tenha disposição, né? Se levante, faça a obra. O problema de muitos é a disposição. Deus manda, mas a gente fala assim: não, talvez amanhã, hoje não, eu estou com dor de cabeça, hoje não, eu tenho que pagar a conta, hoje não. Então a gente costuma apresentar desculpa para Deus. Agora, o interessante é que Jonas, ele se dispôs, diz assim no versículo 3, e Jonas se levantou. Uma outra tradução no versículo 3, e Jonas se dispôs para fugir da face do Senhor, e ele foi para Tarsis. Ele queria ir para Tarsis. Era uma cidade, para você também ver na geografia bíblica, Nínive ficava aqui,
e Tarsis ficava ali, onde que ele ia. E ele foi para um porto para chegar a Tarsis, que ficava ao oposto de Nínive. Nínive, inclusive, foi onde tiveram muitas daquelas operações do ISIS, que é o Estado Islâmico, fica no norte do Iraque, hoje é chamado Mossul, mas ali era Nínive, né? Ali foi o berço da civilização. Então, ele entra no barco, e é interessante que ele começa a descer. Observe como Deus é detalhista nesse livro. Ele vai ao porto, o porto era mais baixo, ele desce, no versículo 3, achou um navio, pagou a sua passagem e desceu dentro dele para ir com eles a Tarsis, diante da face do Senhor. Então ele ficou lá no porão, ele foi descendo, e quando ele desceu, ele dormiu. Veja no versículo 4, mas, a gente tem na Baixada, a gente fala mais, né? Mais é o sinal de adição, é mas. E eu tive no Rio Grande do Sul, eles falavam mans, é interessante. Mas o Senhor, mas é porém, contudo, todavia, né? Mas o Senhor mandou ao mar um grande vento, e fez-se no mar uma grande tempestade, e o navio estava a se quebrar, a partir no meio. Olha só, a desobediência de um homem. Deus, ele é um Deus tremendo. Ele podia desistir. Eu não posso usar Jonas, eu vou usar Selma, que é profetisa também. Mas Deus tem um plano com cada um de nós. Amém. Isso nos mostra que cada um de nós tem uma tarefa. E se nós não fizermos, fica uma lacuna. E Deus insistiu. E nós vamos ver no capítulo 3 o porquê Deus insistiu, dando uma segunda chance a esse homem que era profeta. Mas vejamos o que acontece. 5. Então temeram os marinheiros e clamava cada um para o seu Deus, o Deus com letra minúscula, lançando ao mar as fazendas, que eram os bens que o navio transporta para comercializar, né? Para aliviarem o navio do peso, porque a tempestade estava muito forte. Porém Jonas desceu nos lugares do porão e deitou-se e dormia profundamente. Que bom, né? Consegue dormir, mesmo não fazendo a vontade de Deus, consegue dormir, está acabando o mundo lá fora e o camarada está dormindo. Tem pessoas que por mim o barulho já acorda, já fica assustado, parece que tem alguém andando no quintal, ou alguém entrou em casa, né? Que a gente tem os medos modernos da vida. Então esses homens, eles começaram a invocar o Deus deles. E sabe o que aconteceu? Nada, porque não são deuses, porque não existem, são obras da mão dos homens. Então o comandante do navio, o mestre, o capitão, versículo 6, ele desceu e chegou lá a Jonas e falou assim: que tens dormente, na minha tradução, né? Fala assim: por que você está dormindo, em outras palavras? Levanta e invoca o teu Deus. Olha aí, os nossos deuses não podem fazer nada, nós estamos aqui morrendo, agora invoca o teu Deus. Talvez assim Deus se lembre de nós, para que não pereçamos. Esse é o grande medo das pessoas, o medo da morte. Eu me lembro que quando eu e a pastora Vânia, a gente cuidava das crianças da igreja, a gente cantava com elas um corinho, que a gente chamava de corinho, que dizia assim: se o teu coração parar de bater agora, e você for embora, para onde você vai? Sempre há uma dúvida cruel, como diz a letra desse corinho, né? Conhece, irmão? Do cinema? Bem antigo, né? Mais de 40 anos esse corinho aí. E é interessante que o homem, a mulher, o ser humano, ele tem medo da morte. E eles aqui estavam temendo: faz alguma coisa. Os nossos deuses não dão jeito, o negócio está ficando pior. Chama pelo teu Deus. Versículo 7: e dizia cada um ao seu companheiro: vinde e lancemos sorte, para que saibamos por qual sobreveio este mal.
Então eles estavam querendo descobrir, eles queriam ter uma revelação, porque isso está acontecendo alguma coisa sobrenatural no mundo espiritual. Então vamos pegar os dadinhos aqui, eu não sei, as pedrinhas aqui, e vamos jogar. Naquele que cair, vai cair no Lucas, vai cair na irmã Sandra, vai cair na irmã Selma, vamos ver quem vai cair, no irmão Aguinaldo e caiu em Jonas. Daí, versículo 8, então lhe disseram: declara-nos agora, porque qual razão nos sobreveio este mal? Eles sabiam que o negócio estava com aquele homem, que confessa, fala, qual é a tua ocupação, de onde vens, qual é a tua terra, de que povo tu és. Eles queriam detalhes, eles queriam, com aquelas respostas a essas perguntas, achar o real motivo daquele infortúnio, daquela tribulação, daquela coisa do mar agitado, porque eles eram o homem do mar, não era uma coisa normal para eles. Eles lidavam com tempestades,